Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Pedia então que reuníssemos as condições para iniciar a nossa reunião. Portanto, a nossa reunião de hoje é para a audição da senhora Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, a doutora Clara Marques Mendes, sobre o Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável. Senhora Secretária de Estado, aproveito para cumprimentá-la, a si e toda a equipa. Daríamos então início à apresentação deste requerimento, que é do PSD, e eu passaria a palavra à senhora deputada Ofélia Ramos, que tem 5 minutos para a apresentação deste requerimento. Senhora deputada, faça favor. Obrigada, senhora Presidente, senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento a senhora Secretária de Estado e agradeço a sua presença nesta audição. O Grupo Parlamentar do PSD requereu a presente audição na sequência de um requerimento apresentado pelo Partido Socialista para audição do ex-coordenador nacional do Plano de Ação de Envelhecimento Ativo e Saudável, no intuito de serem prestados esclarecimentos a esta Câmara quanto à execução desse mesmo plano de ação. Na sequência desse requerimento, entendeu o Grupo Parlamentar do PSD que faria todo o sentido, como é óbvio, que esses esclarecimentos fossem complementados com informação a prestar pela tutela. E ainda bem que assim foi, porque no âmbito da audição parlamentar requerida pelo Partido Socialista, que ocorreu no passado dia 12 de fevereiro, o ex-coordenador nacional prestou declarações e fez aqui algumas insinuações que, no nosso entendimento, são preocupantes e, por isso mesmo, merecem e devem ser esclarecidas pela senhora Secretária de Estado. E merecem ser esclarecidas porque, além de preocupantes, são contrárias e contraditórias com as informações veiculadas pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. E sobre esta temática é da mais elementar justiça começar por reconhecer que o atual Governo tem demonstrado um compromisso firme com os nossos idosos. E este compromisso é, aliás, evidente nas várias medidas implementadas pelo Governo nos últimos 10 meses de governação. Refiro-me em concreto ao aumento do complemento solidário para idosos, à alteração das regras de acesso a esta prestação, à gratuitidade dos medicamentos para os idosos, ao suplemento de pensões que foi pago no mês de outubro de 2024, ao Estatuto da Pessoa Idosa que foi aprovado na generalidade por esta Assembleia e também refiro-me ao pacote de medidas aprovadas em Conselho de Ministros no passado dia 2 de outubro. Estas medidas que acabei de elencar comprovam o compromisso firme do Governo com os nossos idosos e, por isso mesmo, o Grupo Parlamentar do PSD compreende perfeitamente que o Governo, empenhado em querer fazer mais e melhor, quer reavaliar o Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável, plano que sabemos ter sido aprovado à pressa, porque foi publicado praticamente a 2 meses das eleições legislativas. Dizia eu que compreendemos que o Governo queira agora reavaliar esse plano e pretenda integrá-lo num plano mais ambicioso, numa estratégia nacional para a longevidade mais abrangente, a fim de garantir uma abordagem mais holística com respostas mais adequadas e eficazes dirigidas à nossa população sénior. No entanto, nos últimos dias temos vindo a assistir a uma tentativa de distorção desta informação, da informação que tem sido veiculada pelo Ministério. E por isso, como é óbvio, entendemos fundamental que sejam prestados os devidos esclarecimentos a este Parlamento e à população em geral quanto a este assunto. Sabemos que o Governo está comprometido com políticas sérias e estruturais dirigidas aos nossos idosos e por isso é fundamental desmontar qualquer tentativa de desinformação que possa comprometer a confiança nas medidas adotadas pelo Governo. E por essa razão consideramos que a audição da senhora Secretária de Estado é essencial e determinante para que sejam esclarecidas e dissipadas definitivamente quaisquer dúvidas e também para que sejam prestadas informações quanto ao ponto de situação deste plano de ação do envelhecimento ativo e saudável. Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada Ofélia Ramos. E agora, para a sua intervenção inicial, eu passaria a palavra à senhora Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão,
Doutora Clara Marques Mendes, faça favor, tem 10 minutos para a sua intervenção inicial. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e os senhores deputados e agradeço a possibilidade de o Governo estar aqui hoje na sequência do requerimento que o PSD fez para vir efetivamente esclarecer e, como referiu a Sra. Deputada Ofélia Ramos, esclarecer algumas declarações que foram proferidas que são efetivamente preocupantes, informações contraditórias e, portanto, é fundamental que nós tenhamos aqui a possibilidade de explicar o que se passa relativamente a toda esta matéria, designadamente ao plano de envelhecimento ativo e saudável. Eu já tive oportunidade de algumas audições anteriores, porque já tinha sido questionada, designadamente por parte do Partido Socialista, sobre esta matéria. E eu queria deixar aqui, desde logo, 3 compromissos, 3 garantias iniciais. Primeiro, o plano de envelhecimento ativo e saudável não foi extinto, nem foi suspenso. Está em execução. Segunda nota que aqui gostaria de deixar, o Centro de Competências do Envelhecimento Ativo e Saudável não foi extinto, foi fundido, como claramente resulta da portaria, foi fundido e agora fundido com o Centro de Competências de Inovação Social, ou Centro para a Economia e Inovação Social, e agora tem o nome, depois dessa fusão, de Competências para a Economia Social. E uma outra terceira garantia é dizer o seguinte: em virtude desta fusão, e ao contrário de algumas declarações que foram proferidas, não está em causa ou não está comprometida qualquer verba de fundos europeus. Portanto, essas 3 notas são fundamentais para, como disse a senhora deputada, e bem, para que nós possamos, desde logo, pôr aqui um ponto relativamente às preocupações que foram veiculadas. E eu gostaria, para que todos percebam, de explicar exatamente o que é que está em curso. O Governo, como é de conhecimento de todos, trouxe aqui ao Parlamento, quando tomou posse, e trouxe aqui um programa de Governo. E nesse programa de Governo era referido claramente que o Governo tinha uma visão para a longevidade, que o Governo queria trabalhar as matérias relacionadas com as pessoas, tendo em conta não apenas a fase já do envelhecer e de cuidar, mas também todas as fases da vida, todos os ciclos da vida. Portanto, queria políticas públicas integradas, que fossem envolver várias áreas que interferem com o desenvolvimento de qualquer cidadão e que o plano de envelhecimento ativo e saudável seria um eixo dessa estratégia da longevidade. E, portanto, tudo aquilo que estava em execução continuou em execução. Tudo aquilo que está para elaborar continua para elaborar. O que acontece é que, não sei se propositadamente ou não, mas não me compete a mim tecer comentários relativamente a isso, a verdade é que se tenta confundir o Centro de Competências para o Envelhecimento Ativo e Saudável do Plano de Envelhecimento Ativo e Saudável. As duas questões não são confundíveis. O Plano para o Envelhecimento é muito mais do que o Centro. O Centro, e naturalmente, julgo que todos os seus deputados tiveram a preocupação, e aliás o Partido Socialista seguramente terá tido a preocupação, de quando chama o ex-coordenador e pretende ouvir a saber o que se passa, naturalmente avaliou os documentos e os diplomas legais e naturalmente percebeu que a competência do Centro para o Envelhecimento Ativo e Saudável, as suas atribuições, prendem-se essencialmente com a formação, a capacitação das pessoas que trabalham com as pessoas idosas. E, portanto, se isso fosse apenas o plano de envelhecimento ativo e saudável, o plano era ainda mais redutor do que aquilo que nós já achamos que é. Portanto, uma coisa e a outra não são o mesmo. O facto do centro se ter fundido em nada põe em causa essa formação que o centro tinha na sua competência. Porquê? Porque também devem ter percebido e devem ter verificado que a portaria que funde os 2 centros refere claramente que, quer ao nível de recursos humanos, quer ao nível de ações em desenvolvimento, tudo é centrado num único organismo. E o objetivo do Governo
foi, como aliás refere a própria exposição de motivos da portaria, o objetivo do Governo foi, neste ponto, e aliás permitam-me aqui dizer que neste ponto, como em outras matérias que dizem respeito a este Ministério e a este Governo, este Governo encontrou, e a este respeito a mesma coisa, encontrou várias medidas isoladas e sem articulação. Aconteceu isso no que diz respeito às crianças e verificamos que aqui também nós tínhamos centros a trabalharem a mesma matéria, mas sem a devida articulação. E, portanto, era fundamental que nós tivéssemos uma preocupação de termos uma entidade, essa entidade pudesse, de uma forma abrangente, olhar para todo o território e perceber, porque é o objetivo continuar a dar essa dimensão nacional a este acompanhamento e, portanto, faz todo sentido, é muito mais eficiente, é muito mais eficaz nós podermos ter uma forma de, olhando para o país, percebermos as formações que são necessárias, a capacitação que é necessária e, portanto, foi este o objetivo, foi tornar eficientes e eficazes as formações no que se prende com a economia social e no que se prende com as pessoas idosas e quem cuida das pessoas idosas. E, portanto, isto para dizer estes dois aspectos essenciais no sentido de uma e outra questão são diferentes, a fusão não compromete o plano de envelhecimento ativo e saudável e tanto é que eu passo a dizer. O plano continua em execução. Aliás, eu já tinha tido a oportunidade, até à senhora deputada Patrícia Faro, de lhe responder. Isso continua em execução. Aliás, basta nós olharmos para o documento que o ex-coordenador deixou aqui no Parlamento, que trazia do seu plano, para nós percebermos desde logo o seguinte. Não é possível dizer que foram suspensas iniciativas, porque o plano, a meta que tem é 2026. Não havia meta anterior, é 2026. Portanto, até seria, de certa forma, prematuro dizer que o Governo suspendeu. Porquê? Porque não está ainda em curso ou não está ainda finalizado? Não. Portanto, não foi nada suspenso, temos um plano para 2026 e devo dizer o seguinte, por exemplo, radar social continua em execução. Devo aproveitar para dizer que estamos neste momento com 268 equipas no âmbito, 267 equipas contratadas no âmbito do radar social. Termina amanhã mesmo o último aviso para a contratação de mais equipas, portanto, um aviso que abriu até por este Governo, portanto, o que mostra claramente a preocupação em executar o plano, a ampliação da rede de ERPs, a ampliação de cuidados continuados, a ampliação do apoio nos paliativos, os CLDS, devo dizer que este foi em maio de 2024, portanto, foi este Governo que abriu os avisos para os CLDS e, portanto, os contratos locais de desenvolvimento social. E, portanto, estes são alguns dos exemplos de matérias que eram de fundos e que não estão comprometidas, nem nunca estiveram. E depois também dizer, e como a senhora deputada Ofélia Ramos também referiu, aproveitar para dizer, há aspectos que estavam referidos no plano que este Governo executou. Portanto, foi este Governo que executou. Mas até diria que este Governo executou até sem grandes orientações, portanto, o Governo executou porque a política deste Governo sempre foi, mesmo antes de ser Governo, já o PSD defendia esta questão. E, portanto, no Governo viemos defender a questão dos cuidados do cuidador informal. O plano para o investimento ativo e saudável tem algo que diz mais ou menos isto, não para não estar aqui a abrir o documento, mas os seus deputados têm esse documento que diz mais ou menos que era um dos objetivos é alargar a não familiares os cuidadores informais. Não diz exatamente nem como, nem quando, de que forma é que ia ser feito, mas o Governo já o fez. O Governo já o fez. O Governo ampliou e fez uma alteração ao Estatuto do Cuidador Informal, permitindo precisamente que mais pessoas pudessem ser cuidadores e em consequência, mais pessoas pudessem ser cuidadas e alargou a não familiares. Portanto, dizer que o plano está a ser posto em causa não é verdade. Não é verdade, não corresponde à verdade, não corresponde à verdade da atuação do Governo. Outro aspecto que vem referido no plano, por exemplo, fala-se do voluntariado, fala-se no combate ao isolamento. Essas matérias, nós, aliás, mais uma situação que a senhora deputada referiu, foi aqui aprovado no Parlamento
uma proposta apresentada pelo Governo do Estatuto da Pessoa Idosa. E assim que ele for terminar esse processo legislativo, o Governo tem um prazo para o regulamentar designadamente no que diz respeito ao voluntariado sénior. Portanto, o voluntariado sénior, que é precisamente isso, é o reconhecimento da importância de nós tratarmos os nossos idosos com toda a dignidade, garantindo-lhes também condições de eles permanecerem na sua habitação no tempo que eles quiserem e que as instituições sejam o último recurso. Eu já percebi que o meu tempo está a acabar, mas deixava aqui estas notas nesta primeira intervenção que mostram claramente a contradição entre a não execução e a boa execução. É que não é só execução, é a boa execução que este Governo está a fazer do Plano de Envelhecimento Ativo e Saudável. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Passaremos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Patrícia Faro, para uma intervenção de até 5 minutos. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado e agradecemos, obviamente, todos os esclarecimentos que prestou, sem deixar de cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, maiormente, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que, obviamente, para o Partido Socialista também é importante e é todo pertinente que toda a ambiguidade, a contradição e, sobretudo, falta de informação com que este processo foi gerido, impõe-se, obviamente, hoje o esclarecimento. Portanto, não basta ouvir uma parte, mas estamos aqui com a Sra. Secretária de Estado, que nos prestou, obviamente, alguns desses esclarecimentos. E, portanto, começando por aí, Sra. Secretária de Estado, de facto, ao Partido Socialista não interessa aquilo que é dito pela comunicação social, aquilo que é veiculado, interessam-nos factos e situações concretas. Obviamente que nos compete ouvir os responsáveis, as responsáveis, ouvir todas as pessoas que tenham interferência nesta matéria e que, de facto, nos possam afirmar com certeza que aquilo que é uma preocupação nossa, e penso que de todas e todas, que é para os beneficiários, ou seja, qualquer indício de que este plano que estava a ser cumprido e bem, exista de facto prejuízo para aqueles que são os seus beneficiários, independentemente das alterações ou das mudanças e melhorias que queiram implementar, porque faz parte, não é? Ele existe e faz parte. Portanto, relativamente ao ponto da situação deste plano, e como a Sra. Secretária de Estado bem referiu, o Partido Socialista, por diversas vezes, e por isso falo também eu e nós, em ambiguidade, em contradição e falta de informação, porque de facto nos diziam não quando abordávamos a suspensão e aquilo que era dito por parte do Ministério, por parte da Sra. Secretária de Estado, por parte da Sra. Ministra, é que não. O plano não tinha sido suspenso e que ninguém ia rasgar o plano, como estava na comunicação social, e nem tinham intenção de extinguir o plano. Portanto, deduzimos então que o plano que contempla 135 atividades concretas, elas continuam e que só teriam a sua conclusão em 2026, como a Sra. Secretária de Estado muito bem disse. Só no fim é que nós os podemos avaliar todas essas ações. Ao dizerem à partida que, por alguma razão, elas não estavam a ser bem direcionadas, não nos faz muito sentido. De qualquer forma, temos indicação de que foram suspensas algumas ações do atual plano. A Sra. Secretária de Estado afirmou na sua intervenção que ele estava a ser executado, as ações que estavam a ser executadas e as que não estavam a ser executadas que iriam, em seu tempo, ser executadas. De facto, também não entendemos, porque o atual plano fala, e daí a escassa informação também a esta matéria que se refere o Governo dessa estratégia da longevidade, porque segundo consta no plano, e nós também o revisitamos e percebemos que nele consta que está desenvolvido o propósito, e passo a referir, de fornecer qualidade de vida, priorizar a autonomia e a longevidade de todas as pessoas. Aliás, a estratégia deste plano visa iniciar a trabalhar com as pessoas não só a partir dos 65 anos. Esse plano de longevidade que a Sra. Secretária de Estado fala, esse é um dos objetivos do plano e, portanto, não conseguimos perceber
como o facto de ele contemplar várias componentes, incluindo o Partido Social Democrata fez, quando da inquirição do ex-coordenador nacional, falou no CSI, no suplemento das pensões, na gratuidade dos medicamentos, que já estava contemplado de uma forma genérica no plano e que poderia muito bem enquadrar e integrar esse plano. Não entendemos como é que essa situação foi feita à parte deste plano que acabou por estar, digamos assim, autonomizado. De facto, aquilo que nos diz então é que não foram ações suspensas e quantas das ações, Sra. Secretária de Estado, relativamente ao financiamento do PRR e do PT 2030, de abril a dezembro, quantas ações foram executadas e se foram lançados os respectivos concursos que se refere o anterior Coordenador Nacional para o Envelhecimento Ativo. Quantos desses concursos, não é? Porque tem que, para ter acesso a esse financiamento. E mais, nós sabemos que o modelo integra várias medidas e vários domínios, nomeadamente, um deles, entre muitos, a criação deste Centro de Competências para o Envelhecimento Ativo. E nós sabemos que o Centro de Competências que não foi extinto, ele existiu uma fusão. A questão que colocamos é, nessa fusão ele não foi desvalorizado e desvaziada aquela que é a sua primordial objetivo. Portanto, é que aquilo que percebemos, ao ser integrado neste centro de competências, deste Centro de Economia e Inovação Social, não contempla muitas das ações que o Centro de Competências para o Envelhecimento Ativo foi, inclusive, distinguido pela Comissão Europeia como sendo uma atividade autónoma e especialmente dirigida para estas áreas, como a questão da mobilidade, o apoio aos cuidadores informais, parou, segundo nos chegou essa informação, o descanso do cuidador, a formação gratuita também parou, a linha de apoio que está pronta e não avança. Portanto, gostaríamos de um maior e melhor esclarecimento relativamente também a esta fusão que automaticamente, no nosso entender, esvaziou as competências do Centro de Competências para o Envelhecimento Ativo. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Faro, e com a mesma benevolência do tempo, passarei a palavra à Sra. Deputada, então, Ofélia Ramos, para a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Mais uma vez, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, começo, obviamente, por, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a sua intervenção inicial, que muito contribui para a dissipação de algumas questões suscitadas pelo ex-Coordenador Nacional no âmbito da audição parlamentar que se realizou nesta Câmara no passado dia 12 de fevereiro. E, de facto, a sua intervenção inicial resulta bem evidente o compromisso firme do Governo para com os nossos idosos, no intuito de ser garantido um envelhecimento digno, ativo e saudável. E, por isso mesmo, compreendemos perfeitamente que o Governo pretenda reavaliar o Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável e quer integrá-lo numa estratégia nacional para a longevidade mais abrangente e ambiciosa do que aquela que já consta do Plano de Ação. No entanto, como há pouco dizia, nos últimos dias temos vindo a assistir a uma tentativa de distorção desta informação, sugerindo que o plano foi extinto a 31 de dezembro de 2024, quando da cessação de funções do ex-Coordenador Nacional e que, em virtude desta extinção, estariam em risco várias atividades financiadas pelo PRR e também pelo PT 2030. Não obstante, a Sra. Secretária de Estado já ter esclarecido e prestado aqui esclarecimentos claros sobre este assunto, o certo é que estas insinuações têm vindo a ser sustentadas pelo ex-Coordenador Nacional, Dr. Nuno Marques, não só em várias declarações públicas que fez à comunicação social, mas também na audição parlamentar. Basicamente, o que o ex-coordenador afirmou em sede de audição é que o plano de ação se encontrava suspenso, na medida em que estava a ser reavaliado pelo Governo, e que com o plano suspenso, todas as atividades que se encontravam em curso estavam em risco na medida em que apenas ficavam salvaguardadas as atividades com contratos no âmbito do PRR. Em suma, disse o ex-Coordenador Nacional que das 135 medidas contempladas no Plano de Ação, ainda se encontravam por implementar 70%, ou seja, dessas 135 medidas, existiam 94 medidas que estavam em risco porque deviam ter sido iniciadas e implementadas em 2024 e não o foram. O que efetivamente não compreendemos todo, porque
tal como mencionou a senhora Secretária de Estado, não nos parece de todo razoável nem expectável que um plano que tenha um prazo de execução de 3 anos seja executado em apenas 11 meses. Como fez crer o Dr. Nuno Marques, que entretanto cessou de funções em dezembro de 2024. Parece que com a sua cessação de funções ficou toda a atividade em risco. Senhora Secretária de Estado, a fim de esclarecer definitivamente quaisquer dúvidas e tentar apurar algumas das declarações e insinuações feitas aqui pelo Dr. Nuno Marques, gostaria que nos esclarecesse o seguinte. Comece por perguntar, muito concretamente, se podemos concluir da sua intervenção inicial que o Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável não se encontra extinto, nem tampouco se encontra suspenso. Peço apenas uma confirmação para que não existam dúvidas e que não estão em risco quaisquer atividades, quer atividades financiadas no âmbito do PRR, quer atividades financiadas pelo PT 2030. Disse o Dr. Nuno Marques que reuniu 3 vezes com a senhora Secretária de Estado. Pergunto se confirma essas reuniões e se, no âmbito dessas reuniões, foram dadas algumas instruções ao ex-coordenador nacional para suspender atividades ou medidas previstas nesse plano. Se nessas reuniões foram dadas essas orientações. No primeiro relatório de execução do plano, apresentado em outubro de 2024, não há qualquer referência a projetos suspensos, nem atividades suspensas por determinação do Governo. Pergunto se em algum momento o Dr. Nuno Marques manifestou, junto da senhora Secretária de Estado, algum desconforto ou insatisfação quanto às suas condições de trabalho que pudessem, de alguma forma, comprometer o desempenho da sua missão. Pergunto também se a senhora Secretária de Estado pode esclarecer a esta Câmara qual a relação do ex-coordenador nacional com o Centro de Competências de Envelhecimento Ativo e, se sim, pergunto se a fusão dos 2 centros de competências teve alguma repercussão concreta na atividade desenvolvida pelo Dr. Nuno Marques. Afirmou o ex-coordenador nacional que o objetivo da fusão prevista na portaria era, na verdade, a extinção do Centro de Competências de Envelhecimento Ativo e que as competências daquele centro, quanto à formação e prestação de cuidados aos idosos, tal como dizia a senhora deputada do Partido Socialista, não iriam ser asseguradas pelo novo Centro de Competências, designadamente a formação dirigida aos cuidadores informais. Apesar da senhora Secretária de Estado, na sua intervenção inicial, já ter esclarecido este assunto, pergunto, ainda assim, para que não restem quaisquer dúvidas, se confirma essa informação prestada pelo ex-coordenador nacional. E pronto, e termina esta minha intervenção agradecendo mais uma vez a disponibilidade da senhora Secretária de Estado e também todos os contributos que nos vai deixar, que com certeza contribuirão para a dissipação de quaisquer dúvidas sobre esta matéria e para a melhor compreensão quanto ao ponto de situação do Plano de Ação do Envelhecimento Ativo e Saudável. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Ofélia Ramos. E agora passaremos a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega para a Sra. Deputada Vanessa Barata, que tem a sua intervenção até 5 minutos. Sra. Deputada, faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, com especiais saudações fafenses, e agradeço aqui a sua presença, bem como de toda a sua equipa, nesta comissão. O Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável foi criado como um guia estratégico para enfrentar aquilo que é para todos os que povoam a Terra inevitável, que é o envelhecimento. Promover a longevidade e a qualidade de vida com foco na saúde, na autonomia, aprendizagem contínua, participação social, são as linhas desta estratégia. O objetivo deste plano é garantir um envelhecimento digno e ativo e ficou inicialmente a cargo do Dr. Nuno Silva Marques, como já foi dito aqui hoje, como coordenador nacional. Em outubro, este plano foi interrompido e o Dr. Nuno Silva Marques foi afastado já em janeiro deste ano, sucedendo-lhe o Dr. António Maia Gonçalves, em razão de uma extinção da anterior estratégia, foi o que foi noticiado, ou pelo menos de uma fusão, como disse a Sra. Secretária de Estado, em favor da definição de um novo plano.
Ora, sabemos que o anterior coordenador disse, à data da sua saída, que já estariam em curso 70% das medidas previstas. E eu queria perguntar a Vossa Excelência se confirma esta percentagem e em que moldes foi feita esta tal fusão, que abordagem foi esta que necessitasse de um coordenador novo e de uma estratégia nova. Outra pergunta que eu faço, decorrente deste raciocínio, é: haverá ou não haverá de todo continuidade de algumas das iniciativas começadas no Governo Socialista? Eu presumo que, havendo uma fusão, a resposta será afirmativa neste âmbito do envelhecimento ativo, e se é do conhecimento da Sra. Secretária de Estado que alguma das metas concretas a que se propôs o anterior plano tenha sido alcançada. Por outro lado, o novo plano, com uma nova orientação governativa, destaca a necessidade de uma estratégia nacional para a longevidade, abrangendo políticas integradas para diferentes fases da vida. Eu pergunto quais são os principais objetivos desta nova estratégia nacional para a longevidade e como é que esta se diferencia do plano de ação anterior. Eu pergunto porque o anterior plano previa o apoio à inclusão de idosos no mercado de trabalho e que mais idosos pudessem contribuir para a sociedade. Eu, desde que vi o Ministro da Educação a contratar docentes aposentados, confesso que comecei a ficar preocupada e recear que esta estratégia para a longevidade passasse pelos idosos continuarem sempre a trabalhar pela vida fora, até ao último dia das suas, então, longas vidas, não é? Seria bom esclarecer se é isso que se pretende do ponto de vista deste Governo. Numa outra nota, como sabe a Sra. Secretária de Estado, e julgo todos nós aqui, a maioria da população idosa encontra-se no interior do país, em localidades que, como a nossa terra de origem, por exemplo, são terras que, apesar de serem excelentes sítios para viver, não têm as mesmas condições para assegurar a qualidade de vida aos idosos que têm em cidades como Lisboa, por exemplo. E há questões que são muito mais relevantes e prementes nestes meios do que noutros. Eu pergunto como é que o novo plano irá abordar esta questão, por exemplo, a questão do isolamento social no seio da população idosa, e se vão haver medidas específicas para o interior do país, que quase sempre é frequentemente votado ao esquecimento nesta e noutras circunstâncias. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Vanessa Barata. E não havendo mais grupos parlamentares presentes na sala, damos então por encerrada esta ronda dos grupos parlamentares e a Sra. Secretária de Estado então totaliza agora o tempo de até 15 minutos para a resposta. Faz favor, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço a todos os senhores deputados, senhoras deputadas que colocaram as questões. E eu vou começar, naturalmente, pela Sra. Deputada Patrícia Faro e dizer o seguinte, Sra. Deputada, de facto, a Sra. Deputada refere que a falta de informação e relativamente a este assunto é que levou a que o Partido Socialista fizesse este requerimento. Eu devo dizer, efetivamente, que a falta de informação não foi pela atuação do Governo, porque, efetivamente, sempre que fomos questionados, e, aliás, as demais estratégias estão em vigor, os planos estão em vigor, e sempre que o Governo é questionado sobre a sua execução, o Governo dá essas informações. Sempre que o Governo foi questionado aqui no Parlamento sobre a execução do Plano de Envelhecimento Ativo e Saudável, e, designadamente, se este plano tinha sido extinto ou não tinha sido extinto, foi informado. Portanto, se há falta de informação, não é efetivamente, até porque é um bocadinho contraditório, porque fomos questionados tantas vezes, respondemos tantas vezes, portanto, não há, não nos parece que seja sequer explicável essa afirmação. Depois, a senhora deputada disse, e tem toda a razão, preocupação com os beneficiários das medidas. E é isso mesmo. A nossa preocupação e a preocupação do Governo foi, efetivamente, os beneficiários das medidas. E os beneficiários das medidas, sobretudo os beneficiários da ação do Governo. Foi por isso que o Governo
já no seu programa, e reitero aquilo que disse na minha intervenção inicial, teve a preocupação com a longevidade. A senhora deputada pergunta, mas o que é que muda se afinal este plano também fala aqui na longevidade? Ó, senhora deputada, falar fala, mas não faz. Porque nós podemos dizer muita coisa, mas se depois não tivermos ações em concreto que se destinem às pessoas em todas as fases da sua vida, senhora deputada, nós estamos a falar desde a infância. Nós, quando falamos em longevidade, estamos a falar da infância, da juventude, até ao envelhecimento, à terceira idade. E, portanto, o plano, eu não sei onde é que vem essa matéria incluída no plano. Não consigo entender. E, portanto, o facto de dizer que há uma preocupação com longevidade, sim, está bem, já é um passo, dizer que há preocupação, mas depois vamos a verificar as ações que estão implementadas ou que estão para implementar e não vemos essa longevidade refletida. E, portanto, o que nós fizemos, senhora deputada, e eu acho que isto até deve descansar quem nos ouve, foi cumprir aquilo que prometemos. É dizer, nós propomos-nos a fazer um programa da longevidade e é esse programa da longevidade que nós vamos fazer e que estamos a preparar. Como referi, sem suspender o que quer que fosse que estivesse em curso. E a senhora deputada pergunta-me assim, quantos concursos foram abertos? Eu pergunto assim, senhora deputada, se me diz que houve suspensões, diga-me o que é que foi suspenso. Porque eu posso lhe garantir o seguinte, concursos, a senhora deputada está-se a referir a fundos, eu posso lhe dizer que nós e este Governo está a trabalhar para que todas as metas PRR, atenção, não são as metas do Plano de Envelhecimento Ativo e Saudável, quanto a isto importa também clarificar. O Plano de Envelhecimento Ativo e Saudável não colocou metas, portanto, colocarem uma questão de dizer se as metas vão ser alcançadas, e eu pergunto, quais metas do Plano? O plano não tem metas, senhora deputada. O plano tem. Senhora deputada e senhoras deputadas, e a senhora deputada também, Vanessa Barata, que também pergunta essa questão das metas. O plano limita-se a dizer que são ações que vai referir, que são medidos os impactos. Mas não diz quantas ações de formação devem ser feitas, não diz quantas equipas de radar social devem ser cumpridas. Portanto, o que é que o Governo está a fazer? Está a cumprir as metas PRR. Essas sim, são as metas PRR. Aliás, permitam-me que diga que esta comissão, inclusive, eu já tive a oportunidade de vir aqui mostrar que se há Governo preocupado com a execução do PRR é este. Porque volto a reiterar que nós encontramos execuções muito baixas em algumas áreas, nomeadamente no que diz respeito às acessibilidades, e a preocupação que tivemos foi de imediato fazer aqui, dar grande enfoque a esta execução. Portanto, se alguém afirma que há medidas que foram suspensas, eu peço que me digam quais foram as medidas que foram suspensas, porque eu não consigo responder-lhe de outra forma, se não sabendo e sendo confrontada com as medidas que foram suspensas. E a este propósito digo já, a senhora deputada disse assim, linha 60 mais, está pronta e não avança. Ó, senhora deputada, eu não sei, sinceramente, eu entendo, vamos lá ver, eu entendo até que o ex-coordenador tenha trazido aqui uma narrativa, até entendo. Mas não entendo é que o Partido Socialista e os seus deputados não vão estudar os documentos. E lá está, linha 60 mais, quem é a entidade responsável? É o ICE, é o Instituto da Segurança Social. Nem é o coordenador da estratégia, nem é o Centro de Envelhecimento Ativo e Saudável. E, portanto, isto para dizer o quê? Que a linha 60 mais está a ser avaliada na sequência daquilo que nós dissemos, que é, há matérias que estão a ser reavaliadas da forma, porque nós não vamos fazer aquilo que se fazia no passado, que é duplicar linhas, e é linha para A, linha para B, linha para C, e depois ninguém sabe qual é a linha a qual deve recorrer. E então nós estamos a preparar uma linha com o Instituto da Segurança Social, que é a entidade responsável por esta linha 60 mais, porque qual é o objetivo da linha? O objetivo da linha é apoiar as pessoas. E é uma linha que nós queremos. E é o Instituto da Segurança Social. E a linha ainda não está pronta. Portanto, eu não sei. A senhora deputada, se for verifica que o ex-coordenador não poderia fazer uma afirmação dessas porque ele nem sequer estava com essa matéria. Portanto, era o ICE que estava com essa matéria.
E o IST ainda não tem a linha pronta. O Instituto da Segurança Social está a estudar e em conjunto com o Governo para vermos a melhor forma de aproveitarmos todas as potencialidades das linhas que temos, porque uma coisa que nós queremos é uma linha que seja robusta, uma linha que chegue efetivamente às pessoas e uma linha que dê mais apoio do que aquilo que é dado e que faça aqui também uma ligação com a linha que existe atualmente de emergência. Porque é uma linha que tem um funcionamento 24 horas, como sabem, e, portanto, nós queremos este reforço naquilo que for a linha que vier a ser criada. Portanto, dizer-lhe que a linha não está pronta, não estava pronta, não poderia estar pronta, porque faltavam estas indicações. Faltavam estas indicações porque o Instituto da Segurança Social também não as tinha antes de nós chegarmos. E, portanto, fomos nós que, a trabalhar com o Instituto da Segurança Social, decidimos como é que iríamos e estamos a estudar essa matéria. Portanto, a senhora deputada disse também o apoio ao cuidador, descanso ao cuidador, nada avança. A senhora deputada disse o que foi dito pelo senhor coordenador. Eu já tive a oportunidade de dizer, senhor deputado, pronto, eu estou a dizer que compreendo a narrativa, já disse, compreendo a narrativa do ex-coordenador. Já tenho mais dificuldade de compreender a narrativa da senhora deputada. Porque por várias vezes eu já disse isto e confesso que eu vou ter que repetir outra vez aquilo que já tive a oportunidade de dizer outra vez, mas pronto, se for para ficar de uma vez por todas assente que nós não extinguimos o plano, assim seja. Portanto, apoio ao cuidador. Nós, o Governo, das primeiras ações que teve, e a senhora deputada sabe, não é, que acompanhou isto aqui também no Parlamento, foi a alteração ao Estatuto de Cuidador Informal. E uma das coisas que nós dissemos, e eu ainda tive a oportunidade de estar aqui numa audição, com todo o gosto, a falarmos sobre o cuidador informal. E um dos aspectos que nós dissemos é que o descanso ao cuidador tinha que ser uma realidade e que efetivamente estava a falhar. Ele não deixou de existir. Nós podemos até dizer que nós tivemos 113 pessoas com descanso ao cuidador durante 2025. Até janeiro de 2025. Mas eu também tive a oportunidade, e reitero, de dizer aqui nessa tal audição que tive do apoio ao cuidador e de falarmos do Estatuto de Cuidador, dizer que nós temos que mudar. Temos que ter mais vagas nas instituições, porque há falta de vagas, porque não adianta colocarmos na lei dizendo que o descanso ao cuidador se vai operacionalizar daquela forma, que é nomeadamente em vagas em ERP, e depois não termos vagas. Portanto, estamos a trabalhar nisso. Ainda hoje estive numa instituição onde coloquei também essa questão, para podermos aqui protocolar vagas para o descanso ao cuidador. Disse também que estávamos a preparar e que para muito breve a Bolsa de Cuidadores e também o apoio domiciliário, que será um novo modelo, que será também para permitir este descanso ao cuidador. Portanto, dizer que não estamos a trabalhar não é verdade. Dizer que o descanso ao cuidador não é uma realidade é semi-verdade, que ele não é uma realidade, mas não é por falta de ação do Governo. E ele tem existido manifestamente de forma insuficiente para aquelas que são as necessidades dos cuidadores. E, portanto, como nada tinha sido feito, nós começamos a fazê-lo. Aliás, um dos aspectos que diz no plano de ação é também dizer que se objetiva ou se pretende que haja uma maior articulação entre o apoio domiciliário e o cuidador informal. E é precisamente nesse aspecto que nós também estamos a trabalhar, no sentido de permitir que um cuidador possa recorrer ao apoio domiciliário para poder ter descanso. Portanto, esta articulação é uma preocupação que nós temos. Depois, portanto, relativamente às questões que a senhora deputada falou em concreto, dizendo ações que não estão contempladas, como o apoio ao cuidador, a linha 60+, descanso ao cuidador, eu julgo ter esclarecido. A senhora deputada Ofélia Ramos refere também que é importante nós reiterarmos aquilo que são as dúvidas e que nos trouxeram cá hoje novamente. Senhora Deputada, reitero, o programa, o plano de ação do envelhecimento ativo e saudável não está extinto, não está suspenso, mas está sim a ser melhorado. Isso é um facto. É porque, como referi, e volto a reforçar, a nossa preocupação é que efetivamente haja uma visão mais integrada, mais articulada, porque o nosso objetivo
e como reitero aquilo que a senhora deputada Patrícia Faro disse, nosso objetivo são as pessoas e os beneficiários das medidas. Portanto, é isso que nós queremos, é que as medidas cheguem efetivamente às pessoas e que não fiquem simplesmente no papel. Quanto aos fundos, reitero aquilo que disse na minha intervenção inicial, não estão em causa quaisquer fundos no âmbito desta fusão que foi feita relativamente ao centro. E depois dizer, senhora deputada, que a confusão aqui parece resultar também porque, efetivamente, a questão que coloca é que o ex-coordenador do Plano de Envelhecimento Ativo e Saudável era diretor do centro. Portanto, gera-se aqui alguma, da parte do próprio, creio, porque da parte do Governo, assim que assumimos funções, conseguimos sempre fazer a distinção das duas matérias. E, portanto, efetivamente, era provavelmente por isso que se confundiu, e de certa forma o próprio coordenador confundiu um pouco aquela que era a sua função enquanto coordenador e aquela que era a sua função enquanto diretor do centro. Relativamente, sim, reuni com o Sr. Coordenador, nunca me foi manifestado qualquer descontentamento com as condições de trabalho nas reuniões que tivemos. Falamos algumas vezes, acompanhei o Sr. Coordenador em alguns momentos de algumas iniciativas, na qualidade de Coordenador da Estratégia e eu tendo a tutela de algumas ações, sendo que, como sabem, a tutela do plano é da Secretaria de Estado da Ação Social e da Inclusão. A parte do centro e por isso é que também os senhores deputados vão ouvir o IFP, portanto é tutela do Ministério do Trabalho e, portanto, os senhores deputados também pediram que a audição do IFP, que naturalmente poderá dar também algumas explicações relativamente às ações em curso e à forma como se operacionalizou a fusão. Sendo que, da leitura da portaria da fusão, não nos restam dúvidas que houve esta preocupação, efetivamente, a preocupação de tudo ser centrado num único centro. As formações, refere lá na portaria, poderem ser reavaliadas algumas, mas a regra é que tudo iria continuar. Tem lá o normativo, portanto, os senhores deputados, eu até posso ler, para que não restem dúvidas, que é... Diz o seguinte, a portaria da fusão dos dois centros. Relativamente ao quadro de pessoal, diz no artigo 5º que este centro sucede nos contratos de trabalho celebrados entre os outros dois centros e cada um dos respectivos trabalhadores, estando garantidas designadamente a remuneração oferida, a antiguidade e demais direitos adquiridos. Diz ainda que... Diz o seguinte... Todos os protocolos celebrados pelo Centro do Envelhecimento Ativo e pelo Centro de Economia Social se mantêm em vigor. E diz, sem prejuízo do disposto no número anterior, tais protocolos são objeto de avaliação pelo Conselho Diretivo do IFP, a realizar no prazo de 90 dias a contar da data de entrada em vigor da presente portaria. Portanto, está tudo devidamente acautelado para que haja, efetivamente, uma estratégia de capacitação das pessoas a nível nacional e que não se dupliquem formações quando o objetivo é efetivamente a eficácia. Depois, eu julgo que relativamente a estas questões também acho que respondi a tudo que a senhora deputada referiu. Quanto à senhora deputada Vanessa Barata, também retribuo as saudações que referiu, fafenses. Dizer-lhe o seguinte, senhora deputada disse que o que vem nas notícias, outubro, o plano foi interrompido. Não foi interrompido. Continuidade das medidas. Continuaram as medidas com aquilo que estamos aqui a referir. Com uma reavaliação de melhorias. Porquê? Porque estamos a falar de um plano que agora vai ser amplo e holístico. Depois... A senhora deputada referiu também, e aqui já lhe tinha respondido, é que se as metas iam ser alcançadas. Senhora deputada, volto a dizer, as únicas metas que nós temos no âmbito do Plano de Envelhecimento Ativo e Saudável são as metas dos fundos. São as metas do Plano de Recuperação e Resiliência, são as metas do PT 2030. Porque esses têm prazos para conclusão. A outra meta que temos é 2026.
E, portanto, eu posso lhe dizer que é nisso que nós estamos focados para que todas as metas sejam efetivamente alcançadas, porque o plano nem isso referiu. Depois, relativamente ao plano novo, Sra. Deputada, eu quando disse o plano nisso referiu, queria dizer, porque o plano podia ser para 2025, podia ser para final... Pronto, e o que eu quero dizer é que o plano foi abrangente, o plano de investimento ativo e saudável, que todas as medidas estavam para ser avaliadas no final. Pronto, foi isso que eu quis dizer. Quanto à preocupação que a senhora deputada falou relativamente ao novo plano, e a senhora deputada falou muito na questão e a preocupação com o isolamento social, essa foi uma das matérias que eu tive a oportunidade de referir. E referiu muito bem que em determinadas zonas, e nós conhecemos bem essa realidade, e eu acho que quem anda pelo território conhece bem, as realidades são muito diferentes no nosso país, e são muito diferentes, e isso é que obriga a que quem decide tenha a capacidade de o decidir depois de diálogo com quem conhece no território. Para quê? Para que possamos fazer diferenciação de respostas, para que as respostas possam ser adequadas às pessoas, por isso, às pessoas e aos sítios onde elas estão. Por isso é que nós, quando dissemos que estamos a desenhar este plano, o apoio domiciliário, referimos que este apoio domiciliário, nós vamos desenhá-lo de uma forma em que as pessoas possam escolher um conjunto de serviços. E cada pessoa vai escolher aqueles que mais se adaptam à sua realidade. Porque nós estarmos a impor a todas as pessoas os mesmos serviços, isto há de haver, naturalmente, muitas situações em que isto não serve. E, portanto, o objetivo é sempre a eficiência e a eficácia das medidas. E, por isso, sim, este isolamento social tem que ser combatido. Nós sabemos que ele existe, que nós queremos fomentar o turismo sénior, temos isso no Estatuto da Pessoa Idosa, queremos fomentar o turismo sénior. O Estatuto da Pessoa Idosa, o cuidador informal, tudo isto são matérias da estratégia da longevidade. A questão do voluntariado, a questão do combate ao idadismo, a questão de há tantos aspectos que têm que ser aqui focados, a questão de nós olharmos para os jovens, o voluntariado jovem, a intergeracionalidade, as questões de hábitos saudáveis, do exercício físico, da música, da dança, isto entre gerações, isto é o que nós temos que fazer, porque o nosso objetivo é que, efetivamente, e isto é que é ser realista, porque nós temos que olhar e perceber o que é que nós queremos para, efetivamente, para garantir que as pessoas, uma vez que vivem até mais tarde, e é tão bom isso, não sejamos capazes e não sejamos ambiciosos para garantir que elas vivem até mais tarde, mas vivem com essa qualidade toda. Porque nós temos que preparar ao longo dos ciclos da vida para envelhecer com saúde. E isto vem desde o nascimento. Esses cuidados vêm desde o nascimento. E são esses cuidados que nós não vemos aqui refletidos. E, portanto, algumas das preocupações que referiu com o novo plano e que possam combater o isolamento, devo-lhe já dizer, pelo apoio domiciliário que estamos a criar, por este Estatuto de Cuidador Informal que nós já alargamos, pela, portanto, de certa forma, a regulamentação de um voluntariado sénior, que inclua aqui as crianças, um envolvimento maior das universidades séniores, neste contexto, que nós também temos isso no Estatuto da Pessoa Idosa. A Academia Sénior é muito importante também, aqui terá um importante papel. E o turismo sénior será também, isto o turismo sénior vai envolver várias áreas governativas, portanto, há aqui, Sra. Presidente, vou já terminar, há aqui um conjunto de matérias que, efetivamente, nós estamos convictos que em breve, quando estivermos o plano, e teremos todo o gosto de depois falar sobre esse plano para a longevidade, que seja efetivamente um plano transversal e que possa garantir que quando chegarmos à fase da terceira idade nós cheguemos com saúde e com bem-estar. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Então passaríamos agora à eventual segunda ronda, que não é eventual, é efetiva, porque já temos duas senhoras deputadas inscritas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Questiono o Chega aqui presente se tem alguma questão que queira colocar. Não tem. Muito bem. Então, passaremos a palavra à senhora deputada Patrícia Faro, que tem a sua intervenção durante 2 minutos. Senhora deputada, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, cumprimentando uma vez mais os senhores deputados e as senhoras deputadas e agradecendo novamente a disponibilidade da senhora Secretária de Estado em prestar aqui, uma vez mais, todos os esclarecimentos. E permita-me, Sra. Secretária de Estado, com todo o respeito, que é muito, acredite, não basta a senhora Secretária de Estado dizer, porque nós questionamos, o Partido Socialista questionou, é verdade, por diversas vezes, basta dizer que o plano não está suspenso, que ele não vai ser extinto e ficarmos por aí. É preciso existirem ações concretas e apresentação de planos concretos. Ou seja, ao referir não está suspenso, quando nós sabemos que a avaliação das ações, ele não tinha uma avaliação intercalar, era no final de 2026, e dizer-nos que ele pode ser melhorado e que está a ser reavaliado com vista no a famigerada estratégia de longevidade, quando é exonerado uma pessoa, o Coordenador Nacional do Plano, porque não tinha o perfil adequado para a função, para aquilo que era permitido, aquilo que o Governo pretende executar, então tem que nos fazer chegar quais são essas ações e qual é essa estratégia. E, de facto, Sra. Secretária de Estado, a falta de informação e a confusão instalou-se, é verdade, não obstante ter respondido por diversas vezes, não, o plano não está suspenso, não, o plano não vai ser extinto, isso não basta, é preciso apresentar essa alternativa e qual é, efetivamente, a pretensão do Governo relativamente a esta matéria. E voltando novamente à questão da fusão do Centro de Competências para o Envelhecimento Ativo com a fusão com ou tornando-se no Centro de Inovação e Economia Social, que é um setor extremamente abrangente. Aquilo que era uma mais-valia nestes dois centros era, efetivamente, o facto de este centro de competências ser especificamente direcionado para este envelhecimento ativo. E na nossa concepção, e aquilo que continuamos e achamos que é... Vou concluir, Sra. Presidente. Que é, efetivamente, aquilo que se percebe da intenção do Governo, é que essas competências e aquilo que era uma mais-valia não vai estar vertido nesta fusão. Relativamente ao coordenador do plano, pertencer ao centro ou não... Senhora Deputada, já excedeu em bastante o seu tempo. Obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada Patrícia Faro. Então eu passaria a palavra à Senhora Deputada Ofélia Ramos, com a mesma tolerância de 2 minutos. Obrigada. E mais um bocadinho, que são 33 segundos. Senhora Deputada, faça favor. Não precisarei de tanto. Obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, senhores deputados. Depois de ouvir a Senhora Secretária de Estado, eu pensava que o assunto estava mais que esclarecido e, de facto, não percebo a insistência do Partido Socialista quando foram prestados aqui esclarecimentos pela Senhora Secretária de Estado, que são bastante claros e que afirma de forma muito perentória que, de facto, o plano está em execução e não há quaisquer atividades suspensas. Mas, face a esta insistência do Partido Socialista, que eu, de facto, não consigo alcançar, porque estamos a falar de um plano que tinha um prazo de execução de 3 anos. Estamos a falar de um plano que foi publicado em Diário da República a 12 de janeiro de 2024. Estamos a falar de um plano no âmbito do qual foi apresentado um relatório de execução em outubro de 2024 pelo ex-coordenador. Relatório esse que evidencia a boa execução do plano, na medida em que dá nota de que aquele plano que tinha um prazo de execução de 3 anos estava executado em 70%, parece-me bastante óbvio que em 2 anos será possível, com certeza, executar o remanescente que faltam executar. E é compreensível que estejam atividades por executar, porque senão estamos a falar de um plano a 1 ano, que não é o caso. E, portanto, eu não percebo. Eu acho que há aqui um aproveitamento político. Estamos a fazer fé das afirmações de um ex-coordenador que cessou funções em dezembro, que, de acordo com as suas palavras, estava a ser dada boa execução ao plano e agora, decorrido um mês, parece que está tudo por fazer. Senhores deputados, eu acho que é importante tranquilizá-los, no sentido que ainda temos muito tempo para executar o plano. E, portanto, eu não vejo aqui a necessidade de estarmos a insistir sobre este assunto. Temos é que dar realmente condições para que este Governo
execute e assegure a execução daquele plano. E, de facto, eu não tenho mais a acrescentar, apenas, mais uma vez, agradecer a presença e a disponibilidade da senhora Secretária de Estado e realmente concluir no sentido de que nós não podemos utilizar argumentos falaciosos no âmbito de uma matéria tão importante quanto é a temática dos nossos idosos. Muito obrigada, Sra. Deputada Ofélia Ramos. Então, daremos à Sra. Secretária de Estado a mesma benevolência dos 2 minutos e 33 segundos, que aproximadamente, como diz, Sra. Deputada? 38. Muito bem. 2 minutos e 38. Para o Grupo Parlamentar do PSD, 2 minutos e 33 segundos para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Com a mesma benevolência de tempo, Sra. Secretária de Estado tem a palavra para responder até 5 minutos às questões das senhoras deputadas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, mais uma vez, e agradeço novamente as questões. Eu vou só... Sim. E dizer o seguinte, Sra. Deputada Patrícia Faro, eu já não sei de que forma é que eu possa dizer à Sra. Deputada, porque eu já o disse com palavras, eu já o disse com evidências. Eu confesso que tenho alguma dificuldade de dizer de outra forma, mas eu vou repetir. Eu queria dizer novamente que o plano de envelhecimento ativo e saudável não foi extinto. O plano de envelhecimento ativo e saudável não foi suspenso. Eu queria dizer à Sra. Deputada que eu disse isto, mas eu não disse apenas. A Sra. Deputada disse, não basta dizer, pois, mas eu não vim aqui só para dizer que não foi extinto, que não foi executado. Eu vim aqui e ao longo desta audição eu dei os exemplos de que não foi extinto e que não foi suspenso. Agora, Sra. Deputada, e vou reiterar, que é para ver se as coisas começam a consolidar. Mas, eu vou reiterar, mas dizia uma coisa, Sra. Deputada, eu também lanço aqui um desafio, porque não basta dizer que foi suspenso, que foi extinto, e não dizer onde é que isso foi. Porque senão estamos no mesmo ponto. É que eu venho aqui com evidências. Portanto, Sra. Deputada, eu pergunto, se continua a haver essas dúvidas, Sra. Deputada, é só olhar para o plano, os Srs. Deputados têm os elementos e dizer este ponto, este ponto, este ponto, e o Governo cá estará para esclarecer. Portanto, reiterando alguns exemplos da execução e boa execução que este Governo está a fazer daqueles que foram os compromissos assumidos pelo Estado português e que integraram o plano de envelhecimento ativo e saudável no âmbito dos fundos. Radar social, reitero, 267 equipas de radar social. Tive ainda ontem gosto de estar no lançamento de um projeto de mais uma equipa de radar social, que é efetivamente um importante instrumento para garantir a coesão e o desenvolvimento social. E dizer que temos neste momento contratadas 267 equipas, amanhã mesmo termina o último aviso para concluirmos a meta e também posso acrescentar que tivemos uma reunião com a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR que não mostrou qualquer preocupação do não cumprimento desta meta no âmbito do radar social. Contratos locais de desenvolvimento social, exatamente a mesma questão. Disse à Sra. Deputada, reitero, é uma matéria que estamos a dar seguimento, a dar cumprimento, de acordo com aquilo que são as regras estabelecidas no âmbito do PT 2030, que esta é uma matéria, como sabe, é no âmbito do PT 2030. Temos neste momento, posso lhe dizer que temos 243 candidaturas submetidas, 88 aprovadas e 155 em apreciação. Sra. Deputada, cuidador informal. Cuidador informal, nós fizemos aquilo que o plano refere, mas que não dizia nem como, nem quando é que pretendiam alargar o âmbito do Estatuto do Cuidador Informal a não familiares. Aliás, o plano dizia isso, mas o Partido Socialista até votou isso contra aqui no Parlamento. Mas, efetivamente, o plano dizia. E este Governo veio fazer essa alteração ao Estatuto e, como houve até muitas dúvidas que acharam que tinha sido curta e que, provavelmente, não familiares, cuidadores principais, quase ninguém iria querer ser, eu devo dizer que desde a aprovação da nossa medida, nós temos neste momento 124 pessoas que são cuidadores
cuidadores informais não principais. E, portanto, requerimentos de pessoas, portanto, que significa que as pessoas aceitaram e entendem esta como uma boa medida, não sendo familiares, querem ser cuidadores principais. Estatuto da pessoa idosa vai ao encontro daquilo que está referido no plano de envelhecimento ativo e saudável. Linha 60+, disse, está em preparação no Instituto da Segurança Social, no sentido de nós redefinirmos a forma desta linha, no sentido de lhe dar, reforçá-la, e não termos apenas, e como referi, esta é uma estratégia deste Governo que tem, e deste Ministério, que tem como articulação e coordenação uma das palavras-chave. E, portanto, nós entendemos que as políticas, as medidas, devem ser todas elas devidamente articuladas e não é preciso dispersar e ter muita coisa, é preciso ter que funcione bem. E, portanto, é nesse sentido que estamos a trabalhar. Mesmo para terminar, Senhora Deputada, eu não tenho muito outra forma de lhe dizer isto. Poderia continuar aqui, podemos fazer aqui, picar o plano todo, mas não tenho outra forma senão esta e garantir que não foi extinto nem foi suspenso. Senhora Presidente, só mais uma questão. Reitero que os senhores deputados têm a oportunidade com o IFP, que vão ter a oportunidade de ouvir, de verificar que efetivamente aquilo que está na portaria, que é o dar continuidade à formação, vai ser assegurado. Muito bem. Muito obrigada, Senhora Secretária de Estado, pela sua resposta conjunta às senhoras deputadas e damos assim por terminada a audição da Senhora Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão sobre o Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável 2023-2026. Muito boa noite a todos, um bom regresso a casa.